Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Lembrando, me ajude a ajudar outra pessoa. E o tema da nossa videoaula é transporte passivo. Então vamos lá para a nossa videoaula. Eu já postei um vídeo sobre membrana plasmática. E nesse vídeo eu comentei que a membrana ela é semipermeável. O que seria isso? Pode passar substância entre a membrana plasmática. Essa passagem de substância pode ocorrer de maneira passiva. O que seria isso? Não há gasto de energia. Nossa, só isso? Só. Não há gasto de energia. Transporte passivo. Temos 3 tipos de transporte passivo. Tem o transporte conhecido como simples, tem o transporte facilitado e a osmose. Todos esses transportes não têm gasto de energia. Acontecem de maneira natural. O transporte simples, ele passa pela membrana sem nenhum auxílio. Como assim, professor? Temos o oxigênio. O oxigênio, ele pode passar livremente pela membrana. E essa passagem é considerado simples. Mas qual seria a característica? No transporte simples, ele vai de um local de maior concentração para um local de menor concentração. Como assim? Se eu tenho muita substância fora da célula, consequentemente a substância ela vai entrar na célula. Se eu tenho muito oxigênio fora da célula, consequentemente o oxigênio vai entrar na célula, porque dentro da célula eu tenho pouca substância. Se eu tenho muita substância dentro da célula, consequentemente essa substância vai sair da célula. Para quê? Para manter um equilíbrio. Olha que legal, temos aí uma outra frase que resume tudo isso. Esse processo é a favor do gradiente de concentração. Mas o que seria isso? Ele vai tentar manter o equilíbrio. Como assim? Se eu tenho muito dentro, sai para manter o equilíbrio. Se eu tenho muito fora, entra para manter o equilíbrio. Simples, né? Difusão simples. Agora temos um tipo de difusão que não acontece de maneira simples. É para manter o equilíbrio também, mas não é de maneira simples. Por quê? A substância que vai entrar, ela é muito grande. Ela necessita de uma proteína que auxilie a sua entrada. Um exemplo, a glicose. Quando a glicose vai entrar na célula, ela não consegue entrar com tanta facilidade. Então ela tem que ter uma proteína, a mais conhecida é a permease, que vai permitir a entrada dessa substância. Olha que interessante, a simples não tinha proteína, passava livremente pela membrana. A facilitada eu necessito de uma proteína. A única diferença entre as duas é isso. Uma tem proteína e a outra não. Tá vendo como é tranquilo? Se você conseguiu pegar isso, perfeito. Você já está conseguindo entender este conteúdo. Agora temos a difusão facilitada mais importante. Se você tiver que escolher o que vai esquecer, esqueça tudo que eu já disse, mas não esqueça o que eu vou explicar agora. Porque essa difusão, esse transporte é o que mais cai na prova, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre osmose. Sendo que osmose não tem gasto de energia e antes de você tentar entender osmose, você tem que saber a diferença de soluto e de solvente. Sendo que soluto é aquilo que é dissolvido e solvente é o que tem capacidade de dissolver. Falando assim parece ser complicado, mas só que não é. Olha um exemplo.
temos o soluto, conhecido como sal, e temos o solvente universal, conhecido como água. Se eu pego sal e misturo com a água, o que vai acontecer? O soluto vai ser dissolvido e o solvente vai dissolver o soluto. Se você pega sal e mistura com a água, provavelmente você vai criar uma solução, porque a água irá dissolver, a água irá diluir o soluto. Tá vendo como não é tão difícil? É apenas uma mistura, é apenas uma solução. Pronto, você já sabe a diferença de soluto e de solvente. Agora você tem que entender que a osmose é a passagem de líquido. Como assim? O que eu expliquei até agora, o que passava pela membrana era sólido. Agora a osmose é a passagem de água pela membrana. Porém a água, ela vai aonde tiver mais soluto. Entenda isso. A água ela vai aonde tiver mais soluto. Se eu tenho muito soluto dentro da célula, a água vai aonde está esse soluto. Para quê? Para dissolver ele. Se eu tiver muito soluto fora da célula, a água vai aonde está esse soluto. Sempre entenda isso. Porém, tem uma observação. Aonde tem mais soluto, ganha um nome. Aonde tem menos soluto, ganha um nome. Como assim? Se eu tenho muito soluto, aquele meio chama-se hipertônico, porque eu tenho muito soluto. Agora, se eu tenho pouco soluto, aquele meio chama-se hipotônico. Ó, um exemplo. Eu tenho muito sal dentro da célula e pouco sal fora da célula. Se eu tenho muito sal dentro da célula, o que vai acontecer? A água vai entrar dentro da célula para diluir esse sal. Dentro da célula é um meio hipertônico, porque tem muito soluto, hipertônico. Fora da célula tem pouco soluto, como eu disse, é um meio hipotônico, pouco soluto. Agora, se tiver parecido, semelhante, se tiver semelhante, o tanto de sal que eu coloquei dentro vai ter fora, tá igual, parecido. Neste caso, o meio é isotônico, porque os meios estão equivalentes, semelhantes. Temos aí uma observação. A água, como eu já disse, vou repetir, ela vai sempre aonde tem soluto. A água, ela sempre vai estar aonde tem soluto para diluir. Então a água, ela sempre vai estar no meio hipertônico. Quer ver, ó? De novo, exemplo. Agora eu tenho muito sal fora da célula. Se eu tenho muito sal fora da célula, então fora da célula está hipertônico. Eu tenho muito soluto. Aonde vai estar a água? Fora da célula. Temos uma observação. Se eu coloco muito soluto dentro da célula, a água ela vai entrar, correto? Perfeito. Porém a água ela não tem um limite. Se tem muito soluto, ela vai entrar, ela vai entrando, até que a membrana da célula rasgue. Quando tem muita água dentro da célula e a célula praticamente ela explode, neste caso, esse procedimento ganha o nome de lise celular. Lise quer dizer que a parede, a membrana da célula, ela se rompeu. Porém, pode acontecer o oposto. Se eu coloco muito sal fora da célula, a água vai para onde tem muito sal. Então a água vai sair da célula e vai para fora da célula. Essa saída da água vai acabar deixando a célula com pouca água. Neste caso, a célula ela pode murchar. A célula murcha quer dizer que fora da célula tem muito soluto e a água foi seguir o soluto. Agora, se eu tiver com os meios iguais, pouco dentro e pouco fora, igual, não tem excesso em nenhum dos locais, aí neste caso a célula provavelmente vai ficar normal. Tá vendo? Não é tão difícil entender osmose. Só você colocar na cabeça que aonde tiver soluto, aonde tiver sal, vai ter água para diluir. Quer ver, ó? Um exemplo? Quando você pega a carne e porventura você deseja salgar essa carne, o que vai acontecer? Você vai pegar sal e vai jogar sobre a carne. Quando você faz isso, a carne vai secar. Por que a carne vai secar?
Porque a carne ela vai perder água. Quando você joga sal em cima da carne, pensa comigo, aonde tem mais sal? Dentro da carne ou fora da carne? Aonde tem mais sal é na superfície da carne. Por conta disso, a água ela vai aonde tem mais sal. Ela vai tentar diluir esse sal. Outro exemplo. Creio que vocês nunca fizeram isso. Se tiver feito, não faça mais, porque é desumano. Você matar uma lesma com sal. Professor, mas é esquisitinho. Não interessa. É um ser, você tem que respeitar ele. Se você for jogar sal e todo mundo esquisito por aí, já era, ferrou. Se é um ser, respeita ele. Ah, se você já tiver feito isso, eu espero que não, porque eu já estou explicando para vocês o que vai acontecer, não precisa fazer. Quando você joga sal em cima da lesma, você vai ver um processo chamado osmose ali. Como assim osmose? Quando você joga sal em cima da lesma, o que vai acontecer? Aonde tem mais sal? Fora da lesma ou dentro da lesma? Fora da lesma. Se tem mais sal fora da lesma, a água que está dentro da lesma, a tendência é sair. Por quê? A água sempre vai querer diluir. A água sempre vai querer diluir. Então, quando a água sai, esse processo é chamado de osmose, que ela vai tentar diluir o sal. E essa saída da água vai acabar ocasionando a morte da querida lesma. Repetindo, não faça isso. Deixa a bichinha lá, quietinha, deixa a bichinha lá no cantinho dela. Porque tem gente que tem prazer em matar a lesma. Se você já fez, já percebeu como funciona. Ela morre, ela meio que como se fosse filme de terror, ela vai meio que se derreter. Osmose, a água está saindo do interior dela. Ah, para que vocês treinem o conhecimento de vocês, eu deixei aqui na descrição uma lista de exercício. Não esqueça de fazer essa lista, porque é a forma de você ver se realmente você aprendeu o conteúdo. Lembrando, a melhor forma de aprender o conteúdo é assistindo a videoaula, lendo o assunto e depois fazendo exercício. Você não pode deixar de fazer exercício. Você tem que saber como aquele assunto ele é abordado. E a melhor forma é treinando. Creio que você já entendeu essa aula. Se você não entendeu, volte o vídeo quantas vezes for necessário, porque essa aula é muito importante. E se você, mesmo assim, ainda ficou com dúvida, deixa no comentário que eu sentirei o maior prazer em tirar a sua dúvida. E se você não é inscrito no canal, já sabe, né, gente? Já cansei de pedir. Inscreva-se no canal, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos. Repetindo, me ajude a ajudar outra pessoa. Um forte abraço e até a próxima!